Então aí a gente precisou fazer reforma, não foi fácil na época da pandemia. Essa é a parte 10 da série de vídeos Por Trás da Estética. Uma série em que eu conto um pouco mais dos bastidores, do que aconteceu ao longo desses anos que me trouxe até aqui, e da Jéssica por trás dos atendimentos. No último vídeo, eu falei um pouquinho sobre a compra dessa sala que eu estou hoje, nessa sala comercial onde eu montei o estúdio Jéssica Haas, porque eu pagava aluguel em 2 salas comerciais, elas foram vendidas, o aluguel subiu significativamente, entrou a pandemia, eu fiquei com uma sala de cursos que praticamente ficou inutilizada, porque a gente não podia aglomerar pessoas, e aí com base em tudo isso, eu decidi, e com o incentivo da minha mãe, eu decidi que eu deveria comprar uma sala e fixar o meu lugar de atendimentos e cursos. Então essa decisão eu me lembro até hoje, que eu assinei a escritura da sala no fim de dezembro de 2020. Pertinho dos feriados ali de fim de ano, eu assinei a escritura. E aí, nós começamos a reforma dessa sala porque ela estava no contrapiso, não tinha nada, nem energia elétrica ligada na sala. Só que o grande problema dessa fase foi o seguinte: no auge da pandemia, não tinha material para comprar nas lojas, porque as importações pararam. Então, muito material ficou em falta. Então, por exemplo, você queria um piso, não tinha. Uma pia, não tinha. E aí tudo ficou muito caro e muito demorado. Eu me lembro, por exemplo, que a pia do banheiro demorou 120 dias para chegar. Aqui na sala tem que ser colocado um piso elevado, que é de aço. Só tinha, na época, uma empresa no Brasil que fazia esse piso elevado. E eles também estavam sem material. Então demorou muitos dias para eles conseguirem ter material para fazer o piso elevado. E tudo era assim, muito lento, muito demorado. Além disso, tinham os decretos na época que proibiam que as pessoas trabalhassem até mais tarde. Então imagina o seguinte, aqui eu estou em um prédio comercial. No prédio comercial, as pessoas não podem trabalhar no horário comercial, porque senão faz barulho. Então os prestadores de serviço só podiam começar a obra depois das 18 horas. Mas tinha um decreto com toque de recolher que depois das... Eu não me lembro se uma época era depois das 20 horas ou depois das 22 horas. Mas teve uma época que o horário de trabalho era muito limitado. Então imagina um pedreiro vir aqui começar a obra às 18 horas, e óbvio que ele não chegava pontualmente às 18, porque ele estava trabalhando em um outro lugar durante o dia, ele vinha depois pra cá. Então chegava depois das 18. Aí às 20 horas o guarda da portaria vinha aqui, ó. Gente, não pode trabalhar depois das 20, tem que ir embora. Que profissional que consegue fazer uma obra trabalhando 2 horas por dia, gente? Então assim, foi muito difícil essa fase, muito difícil. A obra de uma sala de 40 metros quadrados demorou 7 meses. Eu me lembro que teve uma época que era tão desesperador, porque eu já tinha gasto mais que o dobro do que eu tinha planejado gastar. E eu estava bancando 3 salas. Por quê? Eu tinha que continuar atendendo lá no 10º andar, então eu pagava 2 aluguéis e 2 condomínios lá no 10º, mais o condomínio da sala do 6º. E mais toda a obra que estava acontecendo em plena pandemia, porque 2021 ainda estávamos sem vacina, ainda estava tudo muito difícil. Então, eu me lembro de uma vez, assim, no final já da obra, que eu estava tão esgotada, que eu cheguei na academia do meu prédio para treinar, e eu estava sozinha, eu sentei no chão e eu desabei a chorar, assim, eu chorava de soluçar, porque eu me perguntava como que a realização de um sonho tão especial, que era ter a minha própria sala, tinha que ser tão difícil. Mas enfim, foi uma fase. Passou, obra é difícil mesmo, e eu nunca tinha tocado uma obra assim sozinha, então, claro que eu tinha, né, uma pessoa que me ajudava, mas enfim, era eu que estava à frente de tudo, eu não entendo nada de obra, então tinha que resolver muitos problemas, mas depois que passou, depois que tudo ficou pronto, ficou lindo, ficou maravilhoso, foi a realização de um grande sonho, foi um momento muito, muito especial, e eu sou grata por cada pedacinho aqui desse espaço que me possibilitou oferecer um atendimento ainda melhor para as minhas clientes. Mas, na próxima parte dessa série de vídeos, eu vou contar para vocês como foi que eu decidi dar rumos para minha trajetória profissional de forma a atrair mais clientes para que elas voltassem mais vezes aqui no espaço. Esse vai ficar para a próxima.